Boa noite a todos. É um prazer muito grande recebê-los nesta noite para falar de um tema tão importante para todos nós, né, para a sociedade bondespachense. Há uns dias atrás nós recebemos a visita aqui do comandante do 7º BPM, fazendo um apelo à nossa tribuna, falando do caso de estupro que aumentou muito em Bom Despacho. Então, essa palestra foi motivada por, infelizmente, essa situação triste que a gente tem vivenciado. E, para fazer a abertura e convidar a nossa palestrante, eu vou convidar a nossa presidente do Conselho Curador da Escola do Legislativo, a vereadora Cessão Queiroz. Boa noite a todos. É uma honra e uma alegria recebê-los aqui nesta casa. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença de todos. Eu quero agradecer também em especial a nossa palestrante, a doutora Angelita, né, delegada, acho que todo mundo aqui a conhece, que está à frente da Delegacia de Mulheres há 10 anos, combatendo os crimes. É uma pessoa que tem um currículo imensurável e que está aqui nessa noite para agregar a todos nós conhecimento, informações, para sanar nossas dúvidas. E, com certeza, isso vai somar tudo, muito para com todos nós. E eu espero que todos nós sejamos multiplicadores desse aprendizado aqui nessa noite, porque eu falo que juntos somos mais fortes. Muito obrigada a todos. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Angelita. Boa noite a todos. Muito obrigada. O convite, né, eu abracei essa causa há 10 anos. Eu sou delegada, vou fazer 10 anos que eu sou delegada de polícia. E desde então, eu trabalhei, né, nesse prol, que é o combate à violência, a quaisquer atos, né, de abusos a crianças e adolescentes. No meu currículo, infelizmente, eu já me deparei com várias situações, né, das quais eu não gostaria, nem nos meus piores sonhos, de ter vivenciado, de ter que diligenciado na captura e na prisão dos autores. Eu vou fazer uma abordagem da Lei Maria da Penha, da sua atual conjectura no nosso país, das mudanças que tivemos, porque precisa de mudar mais, sim. Nós temos que ter outras alternativas. Né? O Estado, juntamente com a União e os municípios, tem que proporcionar outras alternativas. Porque, infelizmente, o número é alarmante. Né? As estatísticas nos mostram que, a cada dia mais, mulheres e mulheres são assassinadas, né, como vítimas, né, de violência doméstica. Para quem não conhece, a Lei Maria da Penha, ela foi publicada e entrou em vigor desde 2006. Né? A Maria da Penha é uma pessoa, para quem não sabe, né, vítima de violência. Ela quase morreu, né, por várias vezes. Ela foi espancada pelo marido e ele sempre se safou, porque antigamente, eu não vou se ater aqui não, viu, gente? Às vezes eu vou falar, às vezes eu vou estar escrito, às vezes eu vou além um pouco, para não ficar, vocês terem que ficar lendo. Então, antigamente, né, antes da entrada em vigor da Lei Maria da Penha, se aplicava a Lei 9.099, que é a lei do juizado especial. E o que prevê essa lei? Os crimes de menor potencial, que sempre eram ameaças, lesões leves, né, sempre davam cesta básica, na forma popular. Então, com o passar dos anos, e o aumento significativo dessa violência, né, ao gênero feminino, por que teve que abordar, que teve que entrar em vigor essa lei? Pela questão da vulnerabilidade. Não porque a mulher seja mais fraca, não porque a mulher é insensível ao ponto de ter uma... Por que teve que ter essa proteção? Né? Porque já foi me questionado, por que não tem a Lei João da Penha? Pela questão da vulnerabilidade. Né? O crime, ele é cometido dentro de 4 paredes. É um crime que vai contra a dignidade da pessoa humana. Porque o agressor, ele aproveita dessa oportunidade.
né? Ele aproveita que está sozinho. Ele aproveita que não tem testemunhas. Então, muitos anos, né, a Maria da Penha foi uma vítima, né, que quase morreu. Né? Infelizmente, ela teve várias sequelas físicas, né, sem falar das psicológicas. Né? Então, com a entrada em vigor, em 2006, essa lei foi muito aplaudida, mundialmente. Né? A ONU reconheceu como uma das terceiras legislação mais aplaudida no mundo, capaz de coibir, né, esse tipo de violência. Mas, mesmo assim, ela não foi capaz de diminuir significativamente, né, o índice de criminalidade dessa violência. Por quê? Porque, infelizmente, como eu já falei, o agressor aproveita. Né? Então, nós temos vários tipos de violência. E como que a gente vai conversar com essa vítima? Como que nós vamos abordar? Toda palestra que eu ministrei, eu sempre falo que vocês que estão aqui são sementinhas. Né? Vocês são sementinhas que vão levar o conhecimento para outras pessoas. Porque é muito difícil ser vítima. É muito difícil ser vítima. É muito difícil você chegar na delegacia e falar assim: eu fui agredida. O meu marido me bateu. Dói. A pessoa fica com vergonha. Nós não nascemos para isso. Né? A nossa cultura, né, nós não queremos isso. Mas, infelizmente, é uma doença. Né? Eu falo que a violência é uma doença enraizada na nossa cultura. Então, somente com leis severas, somente com palestras como esta, como sementinhas do amor que vão dar, né, ouvidos para essas pessoas, nessas condições, né, para tentar abordar, porque é muito difícil você levar uma ação penal adiante. E quais tipos de violência que nós temos? Né? Nós temos a violência psicológica, é a primeira que começa. Né? Aquela violência, aquela perseguição. Né? Começa a implicar com as roupas, começa a implicar com as colegas, começa a implicar com o trabalho, começa a implicar com o telefone, e ele começa a querer controlar a mulher de uma forma que ela fica refém, psicologicamente. Né? É muito difícil. Né? Hoje, o Estado não tem ainda psicólogos que atendem diretamente na delegacia de mulheres. Apesar que nós temos uma legislação que é aplaudida no mundo inteiro, nós não temos ainda meios eficazes de coibir essa dependência psicológica. Né? Porque a mulher, ela começa a ter medo dele, a ter medo das atitudes dele. Depois nós temos a violência moral, nós temos a violência verbal, né, que ele começa a ameaçar. Nós temos a injúria, né, que ele começa a chamar: você está muito feia, você está muito... Depois disso, ainda, nós temos a violência física. Porque a violência, ela cresce. É impressionante. Começa do marido com a esposa, depois ela passa para os filhos. Né? Então é impressionante. Quando a mulher chega na delegacia e fala: olha, tem 20 anos que eu apanho do meu marido. Eu não trabalho, eu dependo dele, né? Eu já estou com uma idade avançada, infelizmente eu não consigo. Então eu fui levando. Não é assim? Elas falam assim: eu fui levando. Eu fui tentando contornar, mas aí ele começou a espancar minha filha. Eu já tive vários casos disso. Né? Desse tipo de violência. Ela vai crescendo. Né? Então, e como que a gente aborda? Né? Como que a gente tenta controlar? Primeiro, né, a mulher chama a polícia militar, ou ela vai na delegacia. Nós abrimos um procedimento, né, um inquérito policial, quando não é pego em flagrante, quando, né, ele não bate nela, né, e a polícia é acionada. Se isso acontecer, ela
vai para a delegacia e ele vai ser preso em flagrante. Hoje, é uma mudança muito significativa que teve, que isso independe da vontade dela. Se ela estiver machucada, né, ele vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante. Né, ele vai ser preso em flagrante, né, a pena é de 1 a 3 anos, e independente se ela quer ou não dar continuidade nessa ação, né, isso é pública incondicionada. Porém, muitas vezes, ela chama a polícia militar, está machucada na delegacia, e depois chegam os parentes dela, e infelizmente até os parentes dele. E começa a falar, aquela conversação, e quando vai ouvi-la, ela fala, não, ele não me bateu, eu caí. Ela já começa a mudar o depoimento na própria delegacia. Então, o que nós temos? Qual que é hoje o difícil, né, o nosso enfrentamento, tanto da polícia militar quanto da polícia civil? É a vítima que não chama a polícia, primeiro. Aí o vizinho ouve, né, e faz a denúncia no 181, né, ou nos órgãos municipais, e nós, né, diligenciamos. Nós chamamos a vítima na delegacia e ela nega. Temos uma parcela, né, assim. Nós temos a parcela que chama a polícia militar, que vão para a delegacia, mas que lá ela não quer dar continuidade. Então, nós temos que convencê-la de ser atendida pelo médico legista, porque ela já falou assim, muitas vezes ninguém vai me pôr a mão, e toda machucada. Aqui em Bom Despacho, em Divinópolis, Itaúna, Cláudio, Carmo Cajuru, onde que eu trabalhei, Itatiuí-Sul, minhas colegas delegadas Belo Horizonte, no Estado e, infelizmente, no Brasil. Não é somente aqui. Né? E nós temos uma parcela, que ela fala, não, eu quero representar, a gente faz o procedimento todinho, manda para o fórum, e chega lá, ela não quer mais representar. Então, por isso que é importante a conscientização de vocês. É através de vocês, que são sementinhas, que vão levar encorajamento para esse tipo de pessoa. Né? Para esse tipo de vítima que está ali, que está com medo, né, de denunciar. Está com vergonha. É muito difícil, né, você deparar com uma situação dessa, como delegada, como ser humano. E o que essa lei trouxe? Né? Quem é o sujeito passivo? É a mulher. É a mulher, por quê? É o Estado entrando na casa e protegendo aquela pessoa, né, de situação de vulnerabilidade. É a mulher idosa, né, que o filho agride, né, que a filha agride. Né? Infelizmente, nós temos casos aqui do idoso que está na cadeira de rodas, do idoso, né, que não consegue se levantar, né, e o filho pega o cartão do benefício, o filho ameaça, né? Então é essa ameaça psicológica, é essa ameaça verbal, né? Infelizmente. Quem quiser entrar, gente, boa noite, pode entrar, fica à vontade. Cabe aqui, viu? Nós vamos nos ajeitando. Então, nós temos... Então, o sujeito passivo é a mulher. E o sujeito ativo pode ser tanto a mulher quanto o homem. Né? Então, pode ser a filha contra a mãe. Eu já tive vários casos, principalmente em Divinópolis, né? E não casos mais graves. Extorsão. Né? A filha usuária de crack, a filha que quer, porque quer que a mãe pague todas as suas contas, todas as suas dívidas. Né? A filha que exige que a mãe arca com todas as despesas, né? E passa, a mãe não denuncia, fica com dó, fica com receio de que vai prejudicar a filha, depois passa as agressões físicas. Então, essa lei veio coibir, né, esse tipo de agressão. E quando o filho, homem, bate no pai, eu não aplico a Lei Maria da Penha, a proteção da Lei Maria da Penha. Mas quando tem agressão, eu prendo em flagrante, porque tem no Código Penal, né, que é o artigo 129, nono, que vai, né, proteger, né, o pai idoso também. Que mais que a gente vai falar? E o que mais que essa lei ela veio beneficiar? Com muita dificuldade,
A mulher, então, vai na delegacia, pede medida protetiva. Né? O que é a medida protetiva? O que significa isso? Né? Eu acho que o Estado ele tem que pensar o seguinte, a partir do momento que a mulher chega na delegacia e fala, eu não quero mais o meu relacionamento, eu quero uma medida protetiva, né, que não tem na legislação a taxatividade do que o juiz pode decretar. A medida protetiva pode ser abrangente, vai depender do caso. O juiz vai estudar caso a caso. É uma proteção que a mulher tinha que utilizar mais. Então, quando a mulher chega na delegacia e fala, eu quero medida protetiva, nós somos obrigados, né, o policial civil, a ouvir essa mulher, a formalizar essa medida protetiva, e nós temos que remetê-la à justiça em 48 horas. O juiz, o que o juiz vai fazer? O juiz criminal que tiver de plantão, né, ele vai analisar os requisitos e ele que vai deferir ou não essa medida protetiva. E como que funcionava isso até 2018? O índice de descumprimento dessa medida protetiva é altíssimo. Então, a mulher vai na delegacia, e nas delegacias, solicitava, né, requeria medida protetiva, o juiz deferia, o oficial de justiça, né, a partir do momento que está no fórum, forma-se uma ação penal. Então, quem tem que comunicar, né, o agressor é o oficial de justiça. O oficial de justiça comunicava o agressor e ele tinha que cumprir, né, ele não podia chegar próximo daquela mulher. Ou ele tinha que pagar os alimentos. O juiz vai analisar vários casos. Além dessa distância, né, você vai manter distante dela, você vai manter distante dos filhos. O juiz vai analisar qual que era o crime daquele casal. Havia um descumprimento, um índice muito grande. E a partir de 2018, nós tivemos mais uma inovação, que foi um acréscimo no artigo 24A, né, da Lei 11.340. Por quê? Por que teve isso? O que aconteceu? O STJ começou a entender que o descumprimento não era crime de desobediência. Então, a gente fazia o quê? A gente tinha um inquérito policial, era uma incógnita. O agressor descumpria, a mulher chamava a polícia, ele ia para a delegacia de novo. Então, a mulher já tinha inquérito policial, ou às vezes ele já tinha batido nela várias vezes, prende em flagrante, mas infelizmente pela legislação solta. E a mulher, ele não cumpre, porque, gente, quando chega nesse ponto, eu sou muito firme. As minhas fianças, quando eu prendo em flagrante, a minha fiança é 5, 10 mil, 15, ou às vezes não arbitro fiança. Dependendo do caso, eu falo que estão presentes os requisitos da prisão preventiva e eu deixo para o juiz analisar. Porque quando chega nessa perseguição, né, o receio de que ele venha a ceifar a vida da vítima é muito grande. É muito sério isso. Infelizmente, em Bom Despacho, outro dia, nós tivemos uma jovem vítima de feminicídio. Então, nós não podemos brincar. Então, toda palestra, eu sempre volto atrás. Vocês são sementinhas. Infelizmente, a gente tem sempre um amigo, um vizinho, sempre chega no nosso ouvidinho um caso desses, né? Então, nós temos que falar, isso é muito sério, procura a delegacia, tem medida protetiva, mudou a lei hoje, né? Então, o descumprimento hoje, ele é preso em flagrante de novo. Mas até 2018, não era. Então, acabava que virava uma bola de neve. Porque ele achava fácil demais. Ele saía da cadeia, passava uma semana, ele estava atrás de novo da ex-mulher e queria voltar. E nós não podíamos prender, porque às vezes não tinha crime. Ele só invadia a casa, mas não ameaçava. Ele não ameaçava. Hoje, não. Se tem medida protetiva e ele invadir a residência, ou mandar começar a perturbá-la via WhatsApp, via celular, cabe prisão em flagrante. E o que mudou? O que facilitou? Nós, delegados, não mais podemos arbitrar fiança nesse caso. Porque o Estado veio tirar esse mal. Essa situação é uma situação de risco. Ele já tem inquérito, ou ele já foi preso em flagrante.
ela tem medida protetiva, e ele está descumprindo ainda, ele já foi preso. Então, tem mais essa ferramenta eficaz. Né? E isso a partir de 2018. Né? Então, essas mudanças todas na Lei Maria da Penha nos ajudam muito. O que nos atrapalham? Né? Nós temos que encorajar as vítimas a denunciar mais. Tem uma pesquisa recente que 98% da população tem conhecimento que existe a legislação Lei Maria da Penha. Nós temos que dar efetividade a essa lei. Nós precisamos, né, juntos, como eu estou aqui representando a Polícia Civil, o Estado de Minas Gerais, juntamente com o município no qual eu trabalho, eu preciso de dar segurança às vítimas da cidade a qual eu trabalho. Eu preciso dar efetividade. Como isso é feito? Através dos órgãos municipais de apoio. Muitas das vítimas não queiram representar, senhoras e senhores, porque elas dependem financeiramente. Elas dependem, infelizmente, é uma realidade triste. Quem sou eu para julgar qualquer pessoa? Né? Ela tinha um casamento bom. Ela amava o seu parceiro. Eles davam certo. Foi uma opção dela. Com o decorrer do tempo, ele entrou no mundo das drogas. E isso é fato. Isso acontece. Ele entrou no mundo do álcool. Então, cabe a nós, Estado, município, ter órgãos capazes de abraçar essas vítimas. Muitas das vezes, porque é difícil, porque se ele for preso, ele perde o emprego. E ele é mandado embora por justa causa. Então, o que acontece muito? Ele é preso, ele bate muito nela, ou ela já apanhou a vida toda, e naquele dia ela teve coragem, falou, chega, eu não aguento mais, eu vou representar, hoje ele vai preso. Mas quando chega em casa não tem comida. E aí? E aí? Ela já é idosa, ou ela tem filho pequeno, ela trabalha, mas o que ela ganha é incapaz. É incapaz ainda, porque nós mulheres, né, ainda, em algumas situações, em alguns cargos, nós ganhamos menos do que os homens, né? Infelizmente, é uma realidade. Então, ela é incapaz, com o salário dela, de pagar todas as contas. Então, essa é uma realidade? Eu não estou aqui mentindo, não. Eu já deparei com isso todos os dias. É triste? Muito triste. Então, o que nós temos que fazer? Conscientização. Conscientizar. Estudar. Colocar o pessoal para estudar. Por quê? Porque tem crime, mas tem lei. E a lei tem que ser respeitada. Então, se o município também abraçar a causa, né, se tivermos uma delegacia especializada, uma delegacia que há, né, um psicólogo, um assistente social, e que aquela mulher que apanhou a vida toda, que depende financeiramente, né, tem condições de a gente arrumar a cesta básica, a gente vai colocando ela de novo no mercado de trabalho. Né? Essas ações sociais que eu vejo que isso tem que funcionar melhor. Isso depende não só do município, depende também de organizações sociais, de pessoas que falam, gente, eu quero fazer, eu quero ajudar, vamos criar uma associação. Né? Eu quero ajudar as vítimas. Porque, às vezes, ela volta atrás. Ela volta atrás, não é porque ela ama ele não, gente, é porque ela depende dele. E quando a gente vê o filho sofrendo, a gente tem dificuldade. Quem é mãe sabe. Filho pequeno, às vezes o filho está na faculdade, já deparei com vários casos. O que ela ganha é insuficiente para pagar os custos da faculdade. O filho vai trancar a faculdade? Aí ela vira para mim, doutora, eu já apanhei a vida toda. Não foi só dessa vez. Né? Então, assim, é um enfrentamento. É um enfrentamento, tem que gostar da profissão. Já chorei, né? Já xinguei, fico brava. Eu tento, de todas as formas, né, ajudar. Então, assim, tento também, hoje, não mais me envolver tanto.
tento acionar, né, os órgãos, né, municipais. Isso sem falar quando é o segundo casamento ou o terceiro casamento, e a violência, além de ser contra a mulher, há abusos contra as crianças também, né? Então, infelizmente, também nós tivemos recentemente aqui em Bom Despacho, né, abuso, além da mulher, né, era obrigada a fazer sexo com o homem, ele abusou das 3 meninas dela, né? Então, assim, é difícil pegar um caso assim, né? Aí eu aciono o Conselho Tutelar, o CRAS, eu vou acionando para que eles acompanhem aquele casal, né, para que eles visitem aquela residência, porque eu fico preocupada com aquelas pessoas, né? Eu tenho ali o poder da caneta, eu não posso sair visitando todo mundo, né? Mas o ideal seria que esses casos mais graves, eles fossem acompanhados, né? Esse casal, eles mudaram daqui de Bom Despacho. Eles mudaram para Lagoa da Prata, mas eu falei com ele, olha, eu estou acionando o Conselho Tutelar de Lagoa da Prata. Né? Ele foi preso, foi solto depois, passado um tempo ele foi solto. Por quê? Porque, geralmente, né, esse tipo de violência sexual, às vezes, não deixa vestígios. É de tocar, é de colocar a mão. Né? E o agressor, ele aproveita da ingenuidade da criança. Ele aproveita que a mãe não está em casa, ela está trabalhando. Está só ele e as filhas que não são dele, ou são netas dele, ou são sobrinhas dele. Ele a chama, ele é atrativo, ele vai comprando-as. E a criança ingênua, ela vai. E a mãe está trabalhando, ou a avó está fazendo comida, e ele aproveita justamente desse fato. Então, é uma barbaridade. Né? Nós temos que enfrentar isso. Os números são altíssimos. Para que trazer aqui? Eu não vou trazer casos, eu estou falando que é. Então, eu tenho muitos casos aqui em Bom Despacho. Né? Eu assustei quando eu assumi a delegacia aqui. E o que eu faço? Eu tento dar prioridade para esse tipo de inquérito. É um inquérito que ele acorda e não dorme na delegacia. Eu tento dar a maior celeridade possível. É um inquérito que não deixa vestígio. Eu chamo médico, nós temos médico-legistas, pessoas competentes que nos auxiliam. Mas, às vezes, falta o laudo ali. Não há ruptura de ímen. Há abusos anos. Às vezes, a criança chega na delegacia, adolescente, com 13, 14, fala, não, eu fui abusada pelo meu avô desde 7. Desde 7 anos meu avô me abusa. E como que, às vezes, isso é descoberto? Na escola. Os professores têm um papel fundamental. A criança começa a ter um comportamento agressivo. Às vezes ela fica chorosa. A professora começa a estranhar o comportamento da criança. Ela começa a perceber que aquela criança está triste, ela não quer brincar, ela não quer comer. Há algo diferente com aquela criança. E isso é de suma importância a professora acionar a diretora, né? Acionar o setor psicopedagógico da escola, se tiver psicólogo, melhor ainda. Acionar o conselho tutelar para saber quem são os pais daquela criança, antes, talvez, de chamá-los na escola. Vamos fazer um estudo, quem é o pai, quem é a mãe daquela criança, onde ela mora, quem são os vizinhos. Começa por aí. Como que é a vida, a rotina da criança? Ela fica na casa da avó, a mãe trabalha, lá tem tio. Como que o pai é separado da mãe? Então, esse levantamento preliminar da estrutura familiar daquela criança é de suma importância para a apuração do crime. Para a apuração. Eu tive um caso aqui em Bom Despacho, criança adotada. A escola acionou o conselho tutelar. Nós fizemos isso aqui. Fizemos várias diligências.
que aconteceu? Laudo negativo. Criança de 7 anos falava, ele abusa de mim. Não pegamos em flagrante. Mandamos o inquérito para a justiça, vai embora o inquérito. Lá é ação penal. Nós abrimos o inquérito na delegacia, para quem não é dado do direito. Depois, no fórum, lá perante o juiz, tem uma ação penal. Eles mudaram de bom despacho. Eu não dou sossego. Porque eu assono o conselho, eu vou acionando. Eu não dou sossego para a família. Aí passa 15 dias, quando ele pensa que acabou aquele inquérito, está lá o conselho. Às vezes nós visitamos. Nem sempre a demanda é grande, eu não tenho assistente social que trabalha comigo. Até a minha abordagem pode atrapalhar, porque eu estou mexendo com criança. Eu tenho que ter especialização. Eu tenho que ter experiência para conversar com ela. Eles mudaram de bom despacho. Beleza, acionei o conselho, de onde que eles mudaram? Vocês acreditam que passados uns 4, 5 meses, a mãe acordou com a filha gritando, ele estuprando a filha no quarto? Pertinho daqui. Isso tem 6 meses, gente. Ele abusava da menina. Vocês acreditam? Eu fiquei perplexa. Nós estávamos certa. Ele mudou. Então, as penas para esse crime têm que ser altas. E, graças a Deus, entrou em vigor no de 2018 as inovações, né, que hoje nós temos, através da Lei 13.718, né, graças a Deus, porque são ferramentas eficazes. Né, hoje entrou em vigor, tem em vigor, já fiz flagrante aqui em bom despacho, que é importunação sexual. Muitas mulheres sofrem disso. Muitas. Principalmente cidades grandes. Metrôs. O que significa isso? Significa aquele cara que encosta o órgão genital. Quando você está no metrô, você está no ônibus. Ele masturba, ele encosta o órgão genital, ou nos seios, ou ele coloca a mão na bunda. Né? Então, essa foi uma inovação. Porque ele quer praticar um ato libidinoso, ele quer satisfazer o seu desejo sexual. E antes, como era punido isso? Porque hoje, só volta um pouquinho, a pena é de 1 a 5 anos. Aqui em Bom Despacho, eu tive uma vítima que o cara invadiu a residência dela, pegou ela por trás, começou a passar a mão nela todinha e falou, agora eu vou fazer sexo com você. Infelizmente. Aí eu prendi ele em flagrante. Eu não posso mais habilitar a fiança. A lei, eu só posso habilitar a fiança de 1 a 4 anos. Então, hoje, não é estupro. Porque esse caso que eu contei, além dessa legislação, eu apliquei a outra. Mas tem casos que não chega a ser estupro. Porque, às vezes, ele não ameaça. Não é com grave ameaça. Não é com violência. Às vezes é no ônibus, às vezes é no metrô. Né? Então, não é caso de estupro. E como que era punido isso? Até 2018, até dia 24/9/2018, era punido simplesmente com contravenção penal. Ele ia para a delegacia, assinava um TCO e respondia pelo crime de menor potencial ofensivo. Às vezes uma cesta básica, às vezes geralmente cesta básica. Hoje não. Hoje, a pessoa, o agressor que fizer isso, é prisão em flagrante, somente o juiz vai poder arbitrar fiança. Para ele sair da cadeia, somente o juiz. Então, o que o Estado, o que o Brasil, através dos índices altíssimos ainda de violência, publicou no final do ano passado a lei que trouxe várias inovações. E essa tem que ser aplaudida de pé. Porque nos estudos, várias mulheres reclamavam, né, porque eu já ouvi vários casos antigamente, tem demais. Às vezes, eu vou te dar uma carona, colega de trabalho. Eu vou te dar uma carona. No meio do caminho, tenta agarrar a colega, tenta beijar ela à força. Ou tenta passar a mão nela, tem demais. Infelizmente, principalmente nos grandes centros. Né? Então, essa legislação,
Pode passar, Laís. Né? Antigamente, o artigo 61, né, era uma contravenção, que é importunar alguém em lugar público ou acessível ao público. Olha a pena. Era uma multa. Né? Hoje não. Né? Nós temos uma pena bem mais grave, né? É prisão em flagrante. Pode passar, por favor. Outra inovação, né? Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar a conjunção carnal ou outro ato libidinoso. O que veio proibir? Principalmente nos estados mais pobres, né? Nos estados litorâneos, praia. Para não deixar vestígio, o que o agressor quer? Eu não posso deixar vestígio. Eu não posso pegar essa criança de 10 anos, porque se fizer o laudo, vai ficar a marca. Ele leva essa criança para o motel, pede ela para tirar a roupa, e ele consegue, infelizmente, né, ele se masturbar. Isso é crime hoje. Tem pena também. Né? Então, graças a Deus também, mais uma inovação. Né? Então, isso tudo para proteger, né, as nossas crianças, os nossos adolescentes. Então, mais uma vez, vocês são sementinhas do bem que vão levar as informações, né, para as pessoas. Porque nós temos legislação, nós temos como aplicá-la. Nós precisamos de eficácia, de efetividade. Qual que é a diferença de importunação sexual versus ato obsceno? Porque o ato obsceno ainda continua em vigor. O ato obsceno é aquela pessoa, né, que vai para a Praça da Matriz e que tira a roupa. Né, ele vai ou fica peladinho lá na Praça da Matriz. Infelizmente tem isso? Tem. Tem sim. Chega na delegacia. Em local público, ele não tem uma vítima. A vítima é nós, povo, coletividade. Já a importunação sexual é aquele colega de trabalho que está te importunando. É o seu chefe que está te importunando. Infelizmente tem demais. É o seu superior que está te encostando ali. Você não está gostando. Ele começa com aquelas piadinhas e aquilo ali vai crescendo. Aquilo ali vai crescendo. Então, hoje, nós temos a lei. Está aí. A importunação sexual, ela não tem ameaça, ela não tem violência. É uma violência, a pessoa não entende no início, acha que é brincadeira. Não é brincadeira. Ele falou, isso foi brincadeira. Aí até cair a ficha, já está muito mais do que brincadeira. Então isso é crime. Isso é crime grave. Outra inovação que tem que ser aplaudida de pé, que é o artigo 218C. Né? O que vem falar o artigo 218? Né? Principalmente hoje, né? Com essa internet, WhatsApp, esses meios de comunicação, cuidado, né? Aquilo que vocês recebem, aquilo que vocês divulgam, pode ser crime. Né? Principalmente depois do Rio de Janeiro, aqueles vários episódios, né, de estupro coletivo, de filmar a cena de sexo, de divulgar isso na internet. Acontece demais. Às vezes as jovens, os jovens, né, empolgados, filmam a relação. Normal. Direito deles. Mas ele começa, depois do término, a divulgar. Ele começa ou por vingança, ou um colega de trabalho que quer prejudicá-la, quer prejudicar o currículo, que às vezes ficou com essa colega 1 ou 2 vezes. Então, ele começa a divulgar essas cenas. Né? Então, o artigo alternativo, a gente fala tipo penal alternativo, porque tem vários verbos. Né? Às vezes, a mulher pode estar embriagada, ela não viu ele filmando. E ele começa a divulgar. Pode ser.
Acontece. Gente, eu estou falando aqui, não é lá de São Paulo, Rio de Janeiro, não. Eu estou falando aqui, nós, povo de Bom Despacho, região. Infelizmente, as coisas acontecem. Porque você confia na pessoa. E depois, a pessoa, com forma de vingança, ela faz isso com você. Entendeu? Então, muito cuidado com quem você vai relacionar. Muito cuidado naquilo que você tem no seu celular. Às vezes você recebe, você não sabe o conteúdo. E se você, depois, remete essas mensagens, você envia, é crime. Eu já vi várias pessoas que não tinham nada a ver, porque a gente consegue rastrear. Porque também nós temos, hoje, graças a Deus, as mudanças, a gente consegue rastrear, a gente tem pessoas, né, competentes, porque há um mundo por fora interessado em comprar fotos, vídeos. Há um mundo da pornografia. E a pornografia, ela abrange vários estados. E quando ela começa a abranger vários estados, e Brasil, Argentina, Brasil e outro país, entra a Polícia Federal. Eu já trabalhei também. Às vezes eu já comecei com um caso na delegacia e tinha tanta pornografia que a gente foi investigando, era mundialmente. Então nós temos, mundialmente. Gente, é um mundo que dá dinheiro. Cuidado que vocês vão colocar foto de crianças de vocês. Às vezes uma foto simples, a montagem. Não podem brincar com isso, é sério. Né? Quando eu vi o computador dessas pessoas que a gente vai fazer busca e apreensão, a gente consegue rastrear. O computador tem um IP. Então, se a gente pega esse IP, chama IP, e manda para a perícia em Belo Horizonte, da Polícia Civil ou da Polícia Federal, a gente consegue rastrear com quem aquele computador, com quem que ele fez e recebeu. Então, a lei permite também que haja agentes infiltrados. Então, a gente consegue colocar agentes de polícia infiltrados, né, nesse mundo da pornografia. Entende? Então, há essa legislação ainda. É difícil? É. Eu já trabalhei em alguns casos, né, mas aí abrange mais a Polícia Federal. Mas, graças a Deus, através do nosso inquérito, alguns casos, né, nós conseguimos apreender assim, vários materiais e chegar em vários autores brasileiros e estrangeiros. É um mundo milionário, bilionário. Eles querem foto de criança. Infelizmente, tem que ter cuidado, muito cuidado. Principalmente as meninas, né, hoje, essa que tudo pode, né, esse mundo que está muito liberal, que está muito pode, porque minha colega tem, né, elas, infelizmente, elas tiram muito fotos nuas, elas começam, né, a disponibilizar essa troca. Né? Então, eu acho que o professor, eu tenho certeza, ele tem um papel muito fundamental, a escola hoje também, na vida do adolescente. Né? O professor, ele tem que conversar com os alunos, né? Demonstrar a preocupação, eu acho que com carinho, com diálogo, e com a preocupação, às vezes a gente consegue, às vezes, tentar resolver, né? Mas, infelizmente, há uma troca muito grande hoje desse material pornográfico. Né? Infelizmente. E isso fomenta uma indústria, isso fomenta esses autores, né, doentes da cabeça, né? Porque eu acho que a pena ainda é pequena. Na minha humilde opinião, teria que ser pena perpétua. Eu acho que esse tipo de agressor teria que passar, né, por um processo, né, de psicologia, ele não podia mais sair. Eu acho que a chance dele reincidir nesse tipo de crime é muito grande. Eu acredito que essa pessoa ela tem que ter um tratamento, né, psicológico muito grande. A chance dele vir, né, a praticar... Olha os exemplos que eu dei. Nós fizemos de tudo para prendê-lo aqui em Bom Despacho. Ele abusava das meninas de uma forma que o laudo, né, não tinha ruptura de ímen, né, mas era passar a mão, era com a língua, mas era dos depoimentos das crianças. Isso aí, aí vai para a justiça, é um conjunto probatório.
Aí vai depender do juiz. Eu brinco, não posso ser juíza, porque eu queria prender, aí eu ia prender todo mundo e ficar lá pro resto da vida, mas infelizmente não é assim que funciona. Nós temos uma legislação e o juiz também tem que respeitar a legislação. Né? Nós temos uma legislação. E o que acontece? Ele foge. Ou seja, nós não conseguimos coibir isso dele. Às vezes nem a cadeia consegue, por muito tempo ele fica preso e, de novo, ele pratica, né, o mesmo ato. É muito famoso hoje, né, a pornografia de vingança que eu falei, né? Hoje é punido com essa lei, né, com a lei 13.718, porque antigamente eu já vi casos que não punia, até 2018 não. O que ela fazia? Ela entrava, olha a revitimação, além de tudo, né, dela expor o corpo, porque olha que isso cai no Google, gente, olha que isso cai na internet, se tirar isso é muito complicado. Né? A mulher que se sujeita, né, ela não pensa, ela confiou no seu parceiro. Então, o que nós tínhamos para oferecê-la? Né? Ouvi-la, né? Comunicar ao Ministério Público, comunicar a Google, que é internacional. Não é assim, retire isso do ar. É uma empresa brasileira, não é brasileira. O Ministério Público dá uma ordem para quem? Né? Porque às vezes tem sites ali pornográficos, né? As empresas elas vão criando, ali tem todo um sistema ali de clandestinidade. É muito difícil você tirar um vídeo da internet. Né? Várias atrizes já teve esses problemas. Não é fácil assim, não é de um dia para o outro, não. Né? Então, às vezes, ela entrava no âmbito civil. Né? Ela pedia indenização moral. Pensa, a mulher teve o corpo, né? Teve cenas delas íntimas, né, julgadas na internet, às vezes os amigos viram isso por vingança. Vingança de término, vingança, aí vai de cada caso. Né? E, então a lei trouxe essa inovação. Outra inovação que a lei trouxe é o caso do estupro corretivo. Né? Infelizmente, também era índice a reclamação. O que significa isso? Cada um tem sua opção sexual. Né, gente, nós temos que respeitar. Às vezes a mulher lésbica, né, tem, né, muitos casos que o vizinho, o próprio tio, o próprio pai chegava e falava: hoje eu vou fazer você gostar de homem. Né, e diante desse cenário, né, infelizmente, manteve e infelizmente vai manter a força, né, a violência sexual contra essa mulher. Né? E esse estupro, esse tipo a legislação veio também corrigir, porque não tínhamos essa previsão legal. Então, hoje nós temos também, e também em relação ao estupro coletivo. Né? Então, hoje, divulgar, praticar, né, contra mais de uma mulher, né, ou uma só, vários homens contra uma mulher, a pena é maior, né? É um crime qualificado, né? Vamos dizer assim, a pena é maior. Isso tudo, então, foi as mudanças da Lei 13.718 de 2018. E eu falei da revitimação. Né? Isso é muito triste, porque, igual aqui em Bom Despacho, a mulher chega na delegacia, né? Às vezes a PM que aborda primeiro a situação, aí a PM tem que fazer o REDS, aí ela fica aguardando, né, o procedimento terminar, ela fica ali exposta, né? Depois ela vai passar para a oitiva, a escrivã vai ouvir, eu vou conversar. Aí depois, se tiver lesão, o médico não atende na delegacia, porque nós não temos um local adequado para atender. Então nós temos que pedir essa vítima para se dirigir ao pronto atendimento da cidade. Então lá, às vezes, eu já peguei, infelizmente, a vítima muito machucada, com o cabelo cortado. Então, ela é vítima de novo. Entende como é difícil? Ela quer desistir. Ela tem vergonha. Pensa, ela não quer. E se a vítima for de alta sociedade? For empresária? Uma pessoa, uma professora? E aí? Ela vai lá no pronto atendimento? Será? Porque não são as pobres que apanham, não.
Infelizmente, não é isso, não. E quanto mais tem estudo, quanto mais a mulher é independente, mais vergonha ela tem. Porque o tratamento é igual. Se ela for agredida, eu vou ter que pedir ela para ir no pronto atendimento. E a vergonha, gente? Ela vai ficar com vergonha. O que ela vai fazer? Não vai denunciar. Muito difícil ela denunciar. Muito difícil. Então, esses casos, né, eu acredito que então é essa parceria que nós temos que ter entre Polícia Civil, Polícia Militar e os órgãos municipais, né, de atendimento, de proteção contra a mulher. Né? Eu estou aberta a pergunta para o grupo Plurais e para quem quiser fazer alguma pergunta, saber como que funciona, se a gente estou disposta também a comparecer aí nas escolas. Eu acho que a gente tem que abrir, sim, a chamar, né, as pessoas para esse tipo de tema. É delicado, é doído, mas, mais uma vez, muito obrigada. Que vocês sejam sementinhas, que vocês consigam transmitir, né, os conhecimentos, né, e que, se Deus quiser, com todos nós juntos, né, a população, eu brinco, o povo e o Estado juntos, aí nós vamos, a lei, né, vai conseguir sim, né, mesmo que ficar com penas talvez não duras, um pouco brandas, mas diminuir a criminalidade. Estou aberta a pergunta, tá? Boa noite. Meu nome é Ana Carolina, sou advogada, sou estudante de psicologia e hoje sou presidente do NUPAV, que é o Núcleo de Prevenção da Violência e Cultura da Paz, aqui de Bom Despacho, vinculado à Secretaria de Saúde. A gente tem um grupo, eu e a Tatiane, que está aqui à minha esquerda, e a Priscila, que está à minha direita, que inclusive é coordenadora do CRAS São Vicente hoje, é vice-presidente do NUPAV comigo. A gente tem um grupo de 8 pessoas hoje, chamado Plurais, que conversa muito sobre as violências. É um coletivo. Por isso que a gente foi convidado para estar aqui. No mês de março, em especial, nós somos muito convidados para falar sobre a violência, porque, para muito além da questão jurídica, tem também a psicológica, que você mencionou em diversos momentos, e da assistência social. Né? A sua fala foi incorrigível em relação às leis, eu acho que é isso mesmo. A gente vê algumas falhas, igual na própria Lei Maria da Penha, está na lei que o Estado ele tem que tutelar aquela mulher que está sofrendo violência, fornecer algum abrigo seguro, e isso não acontece, não existe esse espaço. Então, assim, a gente tem um caminhar muito grande, como você mesma disse, nas delegacias interioranas, não costumam ter psicólogos, assistentes sociais, que são especializados, e nem mesmo uma delegacia da mulher. E a rede de proteção não é fortalecida, né? Inclusive no serviço público de saúde. Né? Os profissionais nem sempre estão atentos, porque a gente tem que pensar que médicos, enfermeiros, psicólogos, profissionais da saúde, de uma forma geral, eles estão recebendo essas mulheres, inclusive no pronto atendimento, quando a delegacia manda, ou mesmo quando elas vão vitimadas de alguma forma, né, e chegam não falando sobre a violência, como elas sofreram, mas com outro viés. Como se tivesse caído, batido a cabeça, escorregado. Falta esse olhar. Aqui em Bom Despacho, em especial, eu acho que falta o fortalecimento da rede de apoio e proteção. Algo que eu queria complementar, que você trouxe, eu vi no slide, são as formas de violência. A gente trabalha com 5 tipos, tanto no direito quanto na psicologia, que são a violência moral, psicológica, patrimonial, sexual e física. Pela nossa prática de fala hoje, a gente vê que só a violência física, na maioria das vezes, é entendida como violência. E o processo de violência é uma construção. Ele começa com, como a Angelita falou, com pequenas proibições, né, em relação à roupa, em relação aos amigos, à família, e isso vai crescendo, vai tomando uma dimensão.
E nós temos o péssimo hábito de julgar as mulheres como se elas fossem fracas e como se fosse possível sair daquela situação de violência por uma simples decisão. Se fosse assim, ninguém vivenciaria essa situação. Tudo que nós vivenciamos durante a nossa vida vão fazendo parte da nossa construção enquanto mulher. Muitas vezes a gente entende a violência como afeto. Nossa, ele está com ciúme de mim. Né? Ele me ama, ele não quer que outros homens olhem para mim. Muitas vezes, a mulher na infância foi violentada, quando criança, quando adolescente. Né? Então, assim, é preciso que a gente não julgue. E para muito além de estimulá-la a procurar os seus direitos, porque isso tem que ser feito, claro, mas eu acho que é dar acolhida, julgar menos, dar mais acolhida para essas mulheres. De repente, encaminhar para um atendimento psicológico. Eu falo de repente porque nem todos têm esse acesso, mas na rede pública de saúde tem psicólogos. Incentivar que ela denuncie, nem sempre é fácil, pelos diversos motivos que a Angelita colocou. A dependência não é só financeira, muitas vezes ela é psicológica, então as vítimas precisam desse acolhimento. Né? E eu acho que abrir também a cabeça e o coração para entender o que é violência e o que pode ser feito. Porque quando a gente fala da violência, a gente está falando das nossas amigas próximas de nós, a gente está falando de irmãs, a gente está falando de mães. Posso garantir que nesse auditório, alguma mulher, em algum momento, foi vitimada pela violência. Então, a gente está falando da gente. A gente está falando das pessoas que a gente ama. Então, é dar acolhida, compreender o que é a violência, acolher essas mulheres, ajudar no que for possível. E, principalmente, vocês receberam um folheto, esse folheto foi feito pelo meu grupo, é um mapa da violência contra a mulher no Brasil. Eu acho que, principalmente, compreender para educar. Aos homens que estão na plateia, tem muitos, eu acho que é preciso que vocês também revejam um pouco os seus próprios comportamentos. Porque são os homens que mais vitimam as mulheres. As mulheres são vitimadas por outras mulheres, mas os homens ainda são os principais autores. E algumas das práticas que, muitas vezes, para vocês, não é uma violência, para a mulher pode ser. É o mexer na rua quando uma mulher passa, é se referir a ela de uma forma grosseira, é fazer piadas que vão colocá-la numa situação de vexame, vergonhosa, é desmerecerem as esposas, as filhas. Então, tudo isso são formas de construção da violência, que vão impactar na sociedade como um todo. Eu agradeço, eu tinha 5 minutos para falar, acho até que eu falei mais. Assim, há muito o que ser falado sobre violência. Eu acho que estar aqui é um começo, porque é conhecendo que a gente modifica as situações, a violência principalmente. Então, assim, eu te agradeço a oportunidade de poder falar, te agradeço muito por tudo que você trouxe, porque, para mim, pelo menos, foi muito grandioso. Né? Eu que estou nesse processo de junção do direito com a psicologia, assim, isso me acrescentou demais. Né? E conte com a gente, porque nós 3 somos estudantes de psicologia. Acho que você mencionou diversas ideias que também são as nossas ideias para quando a gente se formar aqui na comunidade. E isso é um trabalho de todos nós. É uma construção dia a dia. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos. Boa noite, nossa palestrante. Nós nos tornamos verdadeiras amigas desde no início da nossa série. Bom, eu sou a Tenente Lorena e eu vim especialmente na data de hoje, principalmente porque no início do ano, desde o dia 3 de janeiro de 2019, por iniciativa do nosso tenente-coronel, Roberto Martins, que está ali à esquerda, na plateia,
nós iniciamos campanhas no combate ao abuso sexual infantil e também à violência contra a mulher. A partir daí, teve um momento, nesse mês de março, que o senhor comandante veio até aqui à Câmara e usou da tribuna, junto aos nossos valorosos vereadores, oportunidade em que nós conseguimos motivar, nascer uma semente, junto ao pessoal aqui da OAB Mulher, que nós estamos com a Alessandra aqui ao meu lado, na pessoa da vereadora doutora Rose, e estamos planejando uma reestruturação do Conselho Municipal de Direito da Mulher, oportunidade em que eu gostaria de fazer o convite, também a doutora Angelita, para participar, e também as pessoas físicas, pessoas de ONGs, pessoas de outros grupos que queiram fazer parte, pessoas que realmente vão se engajar. Não adianta nós colocarmos lá a entidade A, a entidade B, se essas pessoas realmente não se motivam. Então, nós gostaríamos também de convidar, na pessoa da senhora Ana Carolina, no seu grupo, o grupo Mulheres do Sol, que nós sabemos que tem ali no São Vicente. Então, todos em prol dessa luta pela igualdade, pelo menos dos direitos dos homens e das mulheres, e principalmente do direito de não ser agredida, do direito de ser livre, do direito do livre patrimônio, etc. Então, essa palestra foi bastante valorosa, eu gostaria de agradecer e saber que a senhora também está junto a essa causa tão nobre aqui no município de Bom Despacho. Muito obrigada. Tenente, a senhora é uma grande parceira. Muito obrigada. Em vários momentos, né, nós estivemos juntas, recentemente lá em Martim Campos, na operação de lá, que eu também estou respondendo Martim Campos. A população lá também tem sofrido muito, graças a Deus a gente conseguiu dar uma resposta. Em Bom Despacho a gente já vem trabalhando há mais tempo, a gente, apesar, né, dos homicídios, mas não temos crimes violentos, roubo. Então a gente, né, estamos trabalhando todos os dias para manter, né, a nossa cidade limpa, né, de quaisquer atos criminosos. É sempre bom contar com parceiros. Parabéns ao grupo, parabéns aos vereadores, parabéns à tenente. Eu acho que a população, isso a gente construiu em Divinópolis, a população era engajada mesmo. E lá tinha vários apoios, né, a gente conseguia resolver, de nossa forma, muita coisa. Uma coisa que eu quero pedir às senhoras, né, excelentíssimas vereadoras, hoje a minha estagiária me pediu, ela estuda na UNA, e ela falou que em São Paulo, eu até não conhecia, achei super interessante, e às vezes eu vou pedir depois, trazer é um projeto de lei, eu não sei se tem que acionar, ela vem da faculdade e o ônibus não quer parar no local que ela indica. E em São Paulo, depois das 10 horas, ela me falou que quando a mulher fala, eu quero parar aqui, o motorista é obrigado a parar onde que a mulher indica. Eu achei super interessante, porque ela falou que vem da UNA, gente, eu arrepiei. Falou, doutor, eu estou com medo de ser esse estupro coletivo, né? Porque você para no local, tem aquele tanto de gente ali usando droga, como é que você vai descer ali? Então, eu acho assim, é um pedido meu, acho que sabe, eu achei muito interessante, falei, hoje eu quero falar lá, e tomara que a gente consiga fazer uma organização, uma associação da mulher, Bom Despacho precisa, porque a gente tem que, por mais que o conselho também que é atuante, mas a gente precisa de encorajar a mulher a denunciar. Se a mulher fala, não tem emprego, não tem não, nós vamos dar um jeitinho. Ela liga para uma, como é que é? Vamos arrumar um emprego para ela, vamos arrumar um emprego. Eu não tenho condições de manter minha casa porque está faltando dinheiro. Não, vamos arrumar uma cesta básica. E assim a gente vai construindo uma sociedade livre de agressões. É isso que a gente tem que lutar. Mas alguém, gente, querer falar? Alguém se expor? Então, vamos encerrar. Muito obrigada. Boa noite a todos. Tá?